Bom, então a gente vai começar uma astronomia ao meio-dia. Hoje, na verdade, acho que o público está bastante diferente do normal, né? Para quem aí não sabe, o Astronomia Meio-Dia tem um foco assim nos estudantes com início de graduação e na comunidade externa, né? E sempre trata de tópicos relacionados à astronomia e o financiamento à pesquisa também se relaciona com a astronomia, né? Então, hoje o palestrante é o professor Brito. O professor Brito ele se formou engenheiro, fez mestrado, doutorado em física, é professor da Unicamp, no Instituto de Física desde 82. Hoje é professor titular, também teve uma série de cargos de gestão, então foi diretor do Instituto de Física da Unicamp, pró-reitor de pesquisa, reitor, presidente da FAPESP e diretor científico da FAPESP. Então, hoje ele vai falar do financiamento à pesquisa no Brasil e no estado de São Paulo, e eu agradeço a presença do professor. Obrigado, Henrique. Eu fui presidente da FAPESP, agora eu sou diretor científico, o presidente é outra pessoa. Obrigado pela apresentação e pelo convite. Então, o que eu combinei com o Henrique é falar sobre financiamento à pesquisa no Brasil e em São Paulo. Então, eu preparei uma sequência aí de slides, mas se vocês quiserem me interromper e mudar o caminho da discussão, a gente pode fazer isso à medida que for andando. Então, não precisa guardar para perguntar no fim, tá certo? Aí dá para talvez discutir um pouco mais os pontos em que vocês acharem um interesse ou algo mais legal de discutir. Então, eu vou começar pela sequência que eu preparei, mas, como eu disse, a gente pode mudar. O que eu planejei contar para vocês é mostrar algumas informações sobre os números do financiamento à pesquisa no Brasil, mas assim, eu pensei em mostrar para entender a estrutura do financiamento, não para entender os detalhes ali de quanto que é, etc. Mas a gente pode chegar nos detalhes de quanto que é. Depois a mesma coisa para São Paulo, comentar algumas importantes diferenças e similaridades que tem entre o que acontece em São Paulo e o que acontece no Brasil. E daí, na parte, digamos assim, na segunda metade, seria falar de 3 desafios porque o argumento, uma parte do argumento que eu quero fazer é falar que tem no Brasil e tem em São Paulo, agora no Brasil tem essa crise atual, tal, mas é um negócio momentâneo. Mas tem um volume de financiamento à pesquisa que é apreciável. Então, o meu ponto é que, com o volume de financiamento à pesquisa que tem no Brasil, talvez a gente pudesse obter ciência de melhor qualidade e mais impacto dessa ciência na economia e na sociedade. E isso aí é um assunto interessante de discutir para a gente tentar entender por que não tem mais do que tem, porque não é que não tem impacto, tem bastante, mas quando a gente compara com outros lugares do mundo que gastam mais ou menos o mesmo número de bilhões por ano, bilhões em dinheiro convertido, sei lá, euros ou dólares, gasta mais ou menos o mesmo número de bilhões, eles conseguem mais efeito em ciência e mais efeito em impacto econômico, impacto social do que nós conseguimos. Então, o que será que pega no nosso sistema que a gente não consegue fazer ele mais adiante? E aí, terminar. Então, eu começo com esses 2 gráficos aí. A linguagem, o idioma está meio misturado, viu? Tem uns pedaços em inglês, um pedaço em português, tem gráfico, esse gráfico eu já vi que tem um pedaço que eu comecei a traduzir e não acabei, mas vocês vão entender. Então, aí eu estou mostrando o dado que tem, que o Ministério da Ciência e Tecnologia publica, para o ano 2014, que é o último ano que eles têm razoavelmente completo. Acho que agora acabou de sair uma coisa que tem um dado de 2015, mas
2014, mostrando quanto, nas barrinhas da esquerda, na barra da esquerda, eu estou mostrando qual é o total e qual é a composição de acordo com a fonte do dinheiro, do gasto em pesquisa no Brasil. E esse gasto em pesquisa no Brasil, vocês vão ver que tem ali um pedaço federal, que foram em 2014 26 bilhões de reais, um pedaço estadual, que foram quase 13 bilhões de reais, e um pedaço privado, que praticamente 30 bilhões de reais, dando um total de 70, para arredondar o número ali. Então, em 2014, o Brasil gastou, no Brasil se gastou, não é o Brasil gastou, porque não é só o governo, tem o setor privado. Então, no Brasil, foram gastos 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais deu naquele ano lá mais ou menos 1,2% do PIB do Brasil. Tá? 1,1%. Que foi gasto para atividades classificáveis como pesquisa e desenvolvimento. Isso daí, pesquisa e desenvolvimento, é uma classificação internacionalmente usada e é uma coisa... É uma categoria razoavelmente bem definida. Tem um livro lá de 200 páginas da OECD que ensina como é que você pega os gastos que acontecem num país e vê o que é que você pode atribuir como gasto de pesquisa e desenvolvimento e o que você não pode. Porque tem sutilezas. Por exemplo, em países como o nosso, às vezes o governo gosta de fazer uma outra conta que fala o gasto em ciência e tecnologia. Mas ciência e tecnologia é diferente de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, ciência e tecnologia é todo gasto que for para ciência e para tecnologia. Então, se uma empresa comprar um computador novo para fazer as contas melhor deles lá, é gasto em ciência e tecnologia, porque aumentou a tecnologia da empresa. Mas ninguém fez pesquisa nenhuma com essa coisa, porque só agregou tecnologia no lugar. Então, esse número de ciência e tecnologia sempre ele sai maior que o número de pesquisa e desenvolvimento. Então, alguns governos, especialmente de países da América Latina, têm um amor por usar esse número, porque dá uns percentuais mais altos do que... E aí, na hora de comparar, eles comparam o de CIT do Brasil com o PID da Inglaterra, dos Estados Unidos, e falam, está quase, não sei o quê. Então, eu estou falando aqui de pesquisa e desenvolvimento, que é o gasto... Para sumarizar, é assim, é o gasto com atividade que tem alguma coisa de criativo ali, tá certo? Está criando algum conhecimento. Então, 70 bilhões, 1,1%, 1,2% do PIB do Brasil. E você vai ver ali que tem a parte das empresas, dá mais ou menos uns 40% do total. E no gasto federal nacional, a maior fatia é a das empresas, depois tem o governo federal, depois tem o governo estadual. Mas a fatia, o dinheiro que é gasto por fonte pública é 60%, o dinheiro que é gasto por fonte privada é 40%. Aí, do dispêndio federal, tem vários órgãos do governo federal que contribuem para esse dispêndio. O que mais contribui é o Ministério da Educação. Por que resulta que o que mais contribui é o Ministério da Educação? Pelo seguinte, porque na maneira internacional de fazer a conta de gasto em pesquisa e desenvolvimento, você tem que levar em conta o salário que é pago para as pessoas fazerem atividade de pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, numa universidade, tem uma parte do salário dos professores que é para fazer pesquisa, tem outra parte que é para dar aula e ensinar os alunos, e tem outra parte que é para, sei lá, outras coisas. Tá? Então, tem que fazer uma atribuição disso, que cada lugar do mundo faz por um método ali, às vezes um método mais detalhado, menos detalhado, mas aqui no Brasil, o jeito que o governo federal faz é fazer uma conta de quantos professores estão classificados na coisa da CAPES, porque assumem que esses é que fazem pesquisa, ou então ver quantos são de dedicação exclusiva, e dá, por isso que vem um número grande aqui no MEC, porque aqui tem uma boa parte de dinheiro, deve
tem uns 12, 11 bilhões aí, que é o salário que paga nas universidades federais, para os professores usarem o tempo deles para serem pesquisadores. Tá? E depois no MEC, além disso, tem um pedaço, deve ser mais ou menos desse tamanho aqui, que é a CAPES, que é uns 3 bilhões. Tá? O segundo maior do governo federal é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que dá uns 8% do total do gasto do Brasil. Tá certo? Eu pus esse 8% porque eu usei essa figura outro dia numa discussão que era sobre esse negócio do corte do dinheiro no Ministério da Ciência, porque as pessoas e a imprensa às vezes estão falando, cortou 44%, ou vai cortar, né? 44% do dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí na linha de baixo fala, como é que vai fazer com 44% a menos no orçamento de pesquisa do Brasil? Mas são duas coisas diferentes, é 44% de um pedaço, tá certo? Porque o quanto tem de corte, por exemplo, para 2018 no orçamento do MEC é muito menos do que 44%. É uma coisa que deve dar uns 10%, 11%, porque a folha de pagamento ninguém corta. Então, ela continua lá o bolo dos salários. Tá certo? Então, tem uma redução se tiver na CAPES, mas a CAPES até para esse ano está tendo mais orçamento do que tinha no ano passado. Então, o Ministério da Ciência é esse aqui. Dentro do Ministério da Ciência tem essas... Bom, antes de falar, deixa eu só completar isso aqui, depois eu conto para vocês o que tem dentro do Ministério da Ciência. Pois aqui é o Ministério da Agricultura, onde tem a Embrapa, tá certo? Que também, nesse ano, a Embrapa quase não teve corte nenhum, quer dizer, talvez uns 5% por aí. Então, aqui tem a Embrapa. A Embrapa custa uns 2 bilhões e meio por ano, mais ou menos. Tá? E depois o Ministério da Saúde, que deve gastar com pesquisa por ano, tem Fiocruz e alguns programas em que eles financiam pesquisa em outras organizações, mas a maior parte do gasto deles é a Fiocruz, tá? Que dá talvez 1 bilhão e 700 milhões de reais. E depois, aqui esse azul clarinho são todos os outros ministérios, onde tem Ministério das Minas e Energia, Ministério da Defesa, que são os pedaços maiores, e depois os outros ministérios. Tá? Então, você vê que no orçamento federal são várias fontes para financiar a pesquisa. No orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, os pedaços que tem aqui para inteirar aquilo que foi 5,5 bilhões em 2014 são o dinheiro que vai para esse fundo que chama o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo cuja responsabilidade de execução é da FINEP. E a FINEP usa uma parte do dinheiro ela mesma e tem uma parte do dinheiro da FNDCT que a FINEP repassa para o CNPq para complementar o orçamento do CNPq. Porque o CNPq, num ano, gasta mais do que 1,8 bi, porque ele pega uns 300 milhões do FNDCT e soma no orçamento do CNPq. Tem um convênio lá, FINEP, com o CNPq. Eu estou dizendo isso porque pode ser que vocês tenham visto em algum lugar, o orçamento do CNPq é 2 bilhões e meio ou 3, e é por essa razão, porque eles executam uma parte do dinheiro do FNDCT sob autorização da FINEP. Então, FNDCT, CNPq 1,8 bi, Ministério da Ciência e Tecnologia e Administração Central, 448 milhões. Dentro desses 448 milhões, quer dizer, esse não é o orçamento que gasta lá no prédio do MCT em Brasília, tá? Embora esteja escrito aí Administração Central. Mas é daí que paga o financiamento dos institutos de pesquisa do Ministério, do CBPF e outros, tá certo? Alguns deles, porque, por exemplo, tem outros que estão aqui na conta da Agência Espacial Brasileira, tipo o INPE. Tá? Depois tem essa empresa de microeletrônica que o governo federal fez há alguns anos, chamada CEITEC, 110 milhões, e a CNEM, 55 milhões do orçamento do Ministério. Então, vocês veem que o orçamento do Ministério, ele, embora não seja um percentual muito grande, como eu mostrei antes, eu falei, é 8% do total.
Porque aí você pensa, bom, você vai cortar 40% de 8%, dá 3%, tá certo? Mas o problema que tem é que uma boa parte do orçamento do Ministério são essas duas linhas aqui que tem a ver com financiar a pesquisa no país inteiro. Então aí fica relevante a história dos... É 3% total, mas é os 3% que permitem as pessoas funcionarem, porque senão os pesquisadores ganham um salário e não tem como fazer a pesquisa, quer dizer, não tem como aquele salário virar pesquisa de verdade. Então é relevante o assunto. Então essa é a estrutura que tem no governo federal, quer dizer, no país como um todo. Agora, antes de passar para o negócio da comparação, eu vou falar um minuto sobre como é que é aqui em São Paulo. Aí eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe. Pode? Diga lá, Pedro. No teu slide, aquele que tem a parte privada, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, naquela conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação que eu fiz em 2010, eu me lembro de um número que o Sérgio Rezende, na época, chamava muita atenção, que era a participação da Petrobras naquele bolo verde ali, que era extremamente expressivo naquela época. Era, na época, tipo, quase 0,4 do PIB investido, ou seja, o percentual investido em ciência e tecnologia naquela época era da ordem de 1,3, para 3 anos melhores, e da ordem de 0,4, 0,40, alguma coisa, era a Petrobras. Esse número caiu brutalmente, eu não sei se em 2014 já tinha caído tanto. Você tem uma ideia, dentro do bolo verde lá, como é que... Eu tenho. A parte da Petrobras sempre foi, digamos assim, importante, mas nunca foi muito grande dentro daqueles 30 bilhões. Nem agora é menor ainda, porque depois que mataram a Petrobras, diminuiu. Mas já antes era, sei lá, deve ser 2 bilhões por ano, 3, não muito mais que isso. Quer dizer, não vai ser 20% daqueles 30 bilhões. E aqueles 30 bilhões é um número que é mais ou menos estável, corrigindo a moeda, né, nos últimos 10 ou 15 anos do Brasil. Quer dizer, eu vi essa mesma argumentação, essa mitologia de que tudo é a Petrobras, mas não é. Quando vai olhar o detalhe da conta lá, não é. Você vai falar sobre isso mais um pouco? Eu ia passar para São Paulo e depois ia comparar os dois. Tá. Do privado. Isso. A pergunta que eu ia fazer, talvez você ia falar sobre isso, é quais são os segmentos principais que contribuem com esse número? Os segmentos principais que contribuem com esse número são energia, automobilística, química, alimentos. Esses são os 4 principais. Esse daí é um número que é... Saúde, por exemplo? Pouco. Isso aí é um número e mineração também tem. Esse número aí, o IBGE mede ele, sei lá, quando resolve medir. Era para ser de 2 em 2 anos, mas eles medem quando dá. Então, uma pesquisa que eles fazem, daquelas pesquisas do IBGE, tipo, que nem o recenseamento, as coisas, é um negócio com método, bem arrumado, bem organizado, tal, chama PINTEC, Pesquisa de Inovação Tecnológica. E aí eles levantam esse número para o Brasil. E levantam detalhadamente por setor, por subsetor, etc., que tipo de despesa, quanto é PID, quanto é outras coisas de atividade relacionada à ciência e tecnologia. Então tem as tabelas tudo bem definidinhas. Mas de cabeça, assim, eu me lembro que era energia, mineração, automobilística, alimento e química, que são as grandes. Tá? Agora, veja, isso aí precisa lembrar o seguinte, 2 coisas sobre esses 30 bilhões do setor privado aí. Na verdade, 3 coisas que eu preciso lembrar sobre o setor privado. Aqui é assim, tem um pedaço pequeno desse setor privado aí, uma basezinha ali, que é o gasto que o Ministério conta como sendo gasto de universidades privadas em pesquisa e desenvolvimento. Então, dos 30 bilhões, deve ter 1 bilhão que é isso.
Depois tem outros 29 que são de empresa mesmo, de verdade, que é pesquisa e desenvolvimento que acontece nas empresas. Então, não pode pensar assim, as empresas gastam 30 bilhões em pesquisa, então esse dinheiro todo vai parar em universidade, em estudo de pesquisa, porque não vai. Em nenhum lugar saudável do mundo, o dinheiro das empresas para fazer pesquisa vai parar nas universidades. Ele vai parar dentro do laboratório de pesquisa da empresa, porque é o dinheiro que paga a folha de pagamento de pesquisadores que a empresa emprega. Então, se vocês quiserem ter uma ideia, no Brasil essa medida é ruim, mas nem é feita, acho. Mas nos Estados Unidos, há 2 ou 3 anos, todas as empresas nos Estados Unidos gastaram 300 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Desses 300 bilhões, elas aplicaram para contratar pesquisa em universidade menos que 1%. Mais que 99% elas gastam nelas mesmas. Sei lá, Google tem os seus laboratórios, Facebook tem, a Microsoft tem, a Boeing, etc. E uma fração bem pequena eles contratam com a universidade. Então isso é pesquisa que acontece majoritariamente dentro das empresas. Bom, então, aí eu contei para vocês isso aqui. Então agora eu vou falar um minuto sobre São Paulo. Mas isso aqui acho que não precisa, porque vocês sabem, né? Que tem 40 milhões de habitantes, etc. Porque isso daí eu uso às vezes para mostrar em palestra que eu faço para estrangeiro, que é para dar uma ideia para eles que sentido faz falar de um estado, porque é para mostrar que São Paulo é do tamanho da Argentina e do tamanho da Espanha, e que a economia de São Paulo é maior que a economia da Argentina e um pouquinho menor que a economia da Espanha, porque daí eles prestam atenção no negócio. Mas aqui para vocês não precisa, vocês entendem isso aí. As entidades que trabalham com pesquisa em São Paulo, a gente tem seguido ali na FAPESP, tem as 6 universidades estaduais e federais, que são universidades de pesquisa de verdade, quer dizer, universidade majoritariamente com atividade de pesquisa. Tem um número de umas 15 ou 20 universidades privadas que têm atividade de pesquisa também, mas que não estão listadas aí, mas é porque elas não são universidades de pesquisa, elas têm um pouco de pesquisa. Algumas têm coisas bem relevantes, mas é uma fração pequena do esforço da atividade dessas universidades. Tem no estado 4 instituições, a gente traduziu aí como independentes, de ensino superior. Sei lá, é o ITA, a Faculdade de Medicina em Marília, a Faculdade de Medicina em Rio Preto e um ICT federal. Tá? E tem 34 institutos de pesquisa públicos, que são institutos desse tipo que têm missão dirigida. Quer dizer, eles têm uma coisa para fazer. Não é um instituto ali para fazer qualquer pesquisa que resolver. Então, sei lá, tem Instituto Agronômico de Campinas, tem o INPE, tem, sei lá, esses outros aí, Botânica, Florestal, ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, IPT, etc. Aí tem uma outra coisa aqui em São Paulo, que é uma novidade que nós percebemos no sistema, que há 15 anos não tinha essa coisa, que são 18 institutos de pesquisa privados. Quer dizer, é gente privada que se reuniu lá e organizou uma atividade de pesquisa e consegue pagar o salário de todo mundo e viver de ano para ano com o dinheiro dos projetos de pesquisa que contrata. Esses 18, 9 são associados a hospitais, porque teve um momento aí, 2000 e pouco, que o governo fez alguma lei que oferecia uma vantagem fiscal para hospitais se eles tivessem atividade de pesquisa. Então aí eles botaram isso, fizeram. E tem atividade de pesquisa boa, certo? Tem pesquisador bom que manda projeto lá na FAPESP, uns projetos super avançados, não sei o quê. Hospital Sírio-Libanês, Hospital Einstein, Hospital Oswaldo Cruz e vários outros, Hospital de Jaú, Hospital de Barretos. Quer dizer, tem um monte de hospitais privados em São Paulo que tem essas instituições, esses departamentos de pesquisa, às vezes chama instituto, às vezes chama centro, tá certo? E tem 9 institutos de pesquisa que são de outra natureza. Sei lá, o exemplo talvez maior, principal, é o CPQD, que era da Telebrás, agora é uma fundação privada. Lá tem 900 pesquisadores que trabalham no CPQD em coisas de telecomunicações, de software, de internet, etc.
Ali em Campinas tem também um outro chamado Instituto Eldorado, que deve ter uns 180 pesquisadores. Oi? Universidades particulares estão aí? Não. Universidade particular, não, a gente errou e não apareceu em nenhum lugar aqui. Mas não é aqui. Não, tem várias. Então, como eu disse, tem várias. Na nossa, que frequentam a FAPESP, deve ter entre 15 e 20, que tem alguma atividade de pesquisa. Mas como não é atividade majoritária, nós não contamos como instituição de pesquisa. Mas esses institutos são majoritariamente institutos de pesquisa. Tá? Então, isso é uma coisa para ter em mente. Quer dizer, tem um ambiente aqui no estado de São Paulo onde o setor privado bota uma atividade de pesquisa ali e sobrevive pagando o salário de todo mundo, ano após ano, fazendo pesquisa. Tá? E a outra coisa que tem são as empresas. Aqui é a parte de São Paulo, daquele levantamento do IBGE. Aqui vocês vão ver, são 15 mil praticamente empresas no estado de São Paulo que nos 3 anos antes do levantamento do IBGE tiveram algum tipo de atividade de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Em número de pesquisadores, a média é que cada empresa dessa tem 2 pesquisadores, mais ou menos. Só que tem umas que tem 200 e um monte de empresas que tem 1. Tá? Porque tem umas pequenininhas e tem umas grandes. Os setores, como o João perguntou, olha lá, metal, borracha e plástico e alimentos. São os 3 setores principais onde tem pesquisa feita pelas empresas. Tá? Vocês veem, Embrapa, nós não estamos contando entre as empresas, nós estamos contando entre institutos de pesquisa governamentais ali. Tá certo? Bom, então essas são as instituições e em termos de gasto em São Paulo e de pessoas, são 74 mil pessoas trabalhando em pesquisa. No Brasil, o número de pessoas que trabalham em pesquisa dá uns 200 e poucos mil. Tá? Em São Paulo são 74 mil, 43 mil em educação superior, 28 mil são pesquisadores de empresas. Aí precisa fazer uma explicação que é assim. Pesquisador de empresa é uma pessoa que ganha salário da empresa para fazer pesquisa todo dia. Numa empresa, não é obrigado a ter doutorado para ser pesquisador. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Certo? Em nenhum lugar do mundo, doutorado é requisito para ser pesquisador. Tem, sei lá, nos Estados Unidos, milhares de engenheiros que têm graduação em engenharia e são pesquisadores em todas essas empresas importantes que tem aí. Então, esses, do mesmo jeito, aqui esses 28 mil não são majoritariamente gente com doutorado. Tá certo? Tem uma fatia deles que tem mestrado, outro que tem doutorado, mas em geral são graduados, na maior parte, em engenharia. E 3 mil... Oi? Alguém perguntou uma coisa? Não. E 3 mil pessoas... é que dá um eco aqui às vezes. 3 mil pessoas em institutos de pesquisa estaduais, privados e etc. 3 mil pesquisadores. Esse número de pesquisadores em institutos está tendo uma mudança aqui em São Paulo, porque o número de pesquisadores em instituto estadual está descendo e nos institutos privados está subindo. Já tem hoje mais pesquisador em instituto privado do que em instituto estadual. E nos federais está mais ou menos estável. E o dinheiro que se gastou em São Paulo foram, em 2015, isso aí é dado de 2015, 15 bilhões de dólares de Purchase Parity Power, mas 15 bi em Purchase Parity Dollars dá mais ou menos 30 bilhões de reais. Era um câmbio de mais ou menos 2 na paridade do poder de compra. Então foram uns 30 bilhões de reais que foram gastos, dos quais, interessantemente, a mais da metade foi gasto por empresas. 57%. Já teve ano que isso aí foi 63%. 2015 foi um ano que as empresas contraíram por causa da dificuldade econômica, mas em 2013 era 63%, era gasto por empresa. E menos da metade é gasto público, sendo que, isso aqui eu vou mostrar em mais detalhe no próximo slide para vocês, mas é assim, em São Paulo, o gasto estadual é bem maior do que o gasto federal. Bem maior. Já teve ano que foi o dobro. Nesse ano aí não foi o dobro, foi 60% a mais, talvez. Tá certo?
E tem um pedacinho pequeno do gasto que são as instituições privadas de ensino superior que têm um pouco de pesquisa. Tá? Quando eu digo tem um pouco, eu não estou querendo dizer que é ruim, eu estou querendo dizer que é pouco só. Porque tem algumas que têm pesquisa muito boa. Tá? Para dar um exemplo para vocês, a Universidade Mackenzie, há uns anos aí, achou um brasileiro em Singapura que trabalhava com grafeno, chegou na FAPESP falando se a gente queria fazer se podia financiar a pesquisa dele. Nós trouxemos o cara para cá, ele botou um laboratório lá, a FAPESP botou uns 15 milhões de reais, o Mackenzie construiu um prédio de 8 andares, que é o prédio mais bonito de lugar de pesquisa que eu já vi ser feito em São Paulo ou no Brasil ultimamente. Tá certo? Um troço decente, não é esses favelinhas que as universidades públicas estão acostumadas a fazer, tá certo? Um troço bom, com infraestrutura, tem um andar só para pôr incubadora de empresa, tem um andar com a sala limpa, tem outro andar com auditório bem arrumado, não sei o quê. Quer dizer, o Mackenzie botou dinheiro no negócio de verdade. Mas é pouco dinheiro no total, porque é uma fração pequena do dinheiro deles, porque eles não dão conta de pagar salário de tempo integral para todo mundo que eles têm lá. Então, eles escolheram isso e fizeram isso. É um negócio que está dando bem certo. Então, isso aí sobre São Paulo. Aí agora eu vou comparar um pouquinho, mostrar para vocês algumas coisas que são diferentes entre o gasto em São Paulo e o gasto no Brasil. Mas, bom, tá bom, eu vou mostrar nesse aqui. Ah lá, esse aqui é o 2013, olha lá, as empresas foram 62% do gasto em São Paulo. Então, veja, aí tem uma coisa que é contra o que vivem repetindo para nós. Um monte de gente está aqui na sala já deve ter ido em um monte de reunião, onde as pessoas começam a reunião falando: no Brasil, o gasto em pesquisa das empresas é muito pequeno, precisa aumentar, precisa ajudar as empresas, não sei o quê. Não é assim no estado de São Paulo. 62% é um percentual mais alto do que o percentual do Canadá para gasto de empresa. Mais alto que o da Inglaterra, similar ao da França, menor que o da Alemanha. Mas 60% de gasto por empresa em pesquisa e desenvolvimento é gasto de Europa. Certo? Então, São Paulo, às vezes, é diferente do que acontece no resto do Brasil, porque vocês sabem que o Brasil é muito heterogêneo. Então, quando você fala da média do país, provavelmente não tem nenhum lugar no Brasil que o número é o da média. Tem uns lugares que estão muito acima da média, tem uns lugares que estão muito abaixo da média. Então, esse assunto de que empresa faz pouco gasto em pesquisa, aqui em São Paulo não se aplica o argumento. Oi. Você comentou que os hospitais começaram a fazer pesquisa a partir de uma renúncia fiscal do governo. Teria algum número de saber quantos por cento desse dinheiro investido em pesquisa vem da própria empresa? Não. Tem um número, mas não está nesse número aí. Esse aí é conta por fonte do recurso, quer dizer, o dinheiro veio da empresa. Tá certo? O Ministério da Ciência faz uma conta todo ano sobre quanto foi da renúncia fiscal. Só que pela regra lá do livrinho que eu falei da OECD sobre fazer a conta, a renúncia fiscal você não põe em lugar nenhum, nem põe do lado do governo, nem põe do lado das empresas. Ela só aparece numa tabela separada. Mas então, nesses 62%, isso aí é dinheiro da empresa mesmo, é dinheiro que não deu para os acionistas, não pagou salário para o pesquisador, ou para o funcionário, não sei o quê, que eles gastaram para fazer pesquisa. Tá? Então, você vê, São Paulo tem essa coisa das empresas serem 62%, em porcentagem do PIB deu mais ou menos 1,7% do PIB do Estado. Diga. Essas empresas são variadas. Tem muitas que são multinacionais e tem muitas que são nacionais. Tem de todo tipo. Quer dizer, também não funciona o argumento que muitas vezes a gente ouve dizer: ah, tem pouco gasto em pesquisa porque as empresas são multinacionais. Porque várias dessas aí dessa conta são multinacionais. O que define a atividade de pesquisa? A própria empresa? Por exemplo, a adaptação de um produto à pesquisa? Adaptação pode requerer pesquisa. Isso é uma das... você está tocando num ponto justamente que me parece um dos pontos muito importantes. Eu até tenho outro slide mais adiante que eu vou referir uma coisa que combina com essa sua observação.
que é assim, o fato de que as empresas em São Paulo gastem bastante dinheiro em pesquisa não faz com que o resultado da pesquisa as faça muito mais competitivas mundialmente. Então tem um problema sobre eficiência, sobre estratégia do gasto. E justamente uma boa parte tem a ver com a adaptação, porque pesquisa é tudo que eles tiverem que criar de ideia para fazer o produto ficar melhor no ano que vem. Pode ser uma mera adaptação. Em geral, em todas as empresas do mundo, muito do que está na conta de pesquisa e desenvolvimento é mera adaptação. Mas tem uma fatia ali que é de criar o futuro. Na minha opinião, nas empresas em São Paulo e no Brasil, a parcela que vai criar o futuro é muito menor do que podia ser ou do que devia ser. Tá? O ponto é bom. Bom, então esse aí é o número de São Paulo. Tá? Aí, esse outro aqui é o número do Brasil. A mesma pizza feita para o Brasil. Aí você vê como as empresas caíram para 42%. Olha só as diferenças quais que são, né? O governo federal engole a parte que as empresas jogam fora na pizza. A parte azul do governo federal fica 40%. Por que acontece isso? Porque quando você sai de São Paulo e vai para o Brasil, São Paulo gasta muito do dinheiro estadual para apoiar a pesquisa. E o resto do Brasil não gasta dinheiro estadual para apoiar a pesquisa, gasta pouco. Então, a parte federal fica maior. E fora de São Paulo também tem pouca empresa, então o gasto de empresa diminui. Aí a pergunta que vem quando a gente mostra isso, e quando mostra o anterior, que era o de São Paulo, é, bom, se o Brasil gasta 70 bilhões, e tem essa figura aqui, São Paulo gasta perto de 30 e tem essa figura aqui, como é que será que é fora de São Paulo? O resto do Brasil, como é que é o gráfico? Uma pergunta aí. Quando eu falo do Brasil, inclui São Paulo? Inclui, claro. Mas, por enquanto, acho que a gente tem que pagar imposto de renda, tudo, né? Está incluído. A estatística fica diferente. Claro, então, é isso que eu estou falando. Dentro desse gráfico aqui do Brasil, por exemplo, a parte das empresas está sendo fortificada porque está contando São Paulo. E a parte estadual também está sendo fortificada porque está contando São Paulo. Então, o que eu fiz foi subtrair São Paulo para ver como é que é no resto do Brasil a figura. E aí ela fica desse jeito aí. Está vendo como é que as empresas caíram, o governo federal ficou enorme e a parte estadual ficou pequenininha? Então, isso aí, esse gráfico, explica para nós por que toda vez que você vai numa reunião em Brasília, eles falam precisa ter mais gasto de pesquisa feito pelas empresas. Porque eles estão vendo isso daí, esse 25%. Mas aí a política que for feita para favorecer que a empresa gaste mais em pesquisa, não vai servir muito aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo já gastam bastante. Então tem um assunto sobre medir do jeito errado, ou medir no lugar errado e fazer a política que é para o país inteiro, onde tem um lugar que você precisa aumentar o gasto da empresa e tem outro lugar onde o desafio não é aumentar o gasto da empresa, é aumentar a qualidade do gasto da empresa. Então, isso é um problema que tem na política de ciência e tecnologia no Brasil, porque ela é feita pensando nessa figura aí, nessa média, que nem vai atender o Rio de Janeiro, nem Minas, nem São Paulo. Porque uns estão para baixo, outros estão para cima e não vai funcionar. Então, é uma das ineficiências nossas, é fazer política medindo mal. Quer dizer, é uma coisa que engenheiro, cientista percebe logo, tá certo? Você precisa fazer a medida certa para tomar a providência correta. Mas se você faz a medida sobre o universo errado, a sua conclusão não vai funcionar. Tá certo? Então, isso é uma dificuldade relevante para nós. Quer dizer, pondo os três na mesma figura, olha lá, tem Brasil, tem São Paulo e tem Brasil sem contar São Paulo. Aí você vê bem como é que fica a diferença. Tá certo? Então, essas diferenças vale a pena ter em mente. Ainda, continuando aqui sobre São Paulo. No estado de São Paulo, se eu puser a intensidade do gasto, o que chama aí na literatura internacional intensidade do gasto em pesquisa e desenvolvimento é o gasto
dividido pelo PIB da região. Quantos por cento da riqueza que você cria por ano você gastou com pesquisa e desenvolvimento. Então, se eu puser o de São Paulo comparado com vários países, você vai ver que o número de São Paulo é maior que o número da Espanha, é maior que o número da Itália, é maior que o número da Rússia, obviamente é maior que o do Brasil também, tá certo? É comparável com o de Portugal, não é muito menor que o da China, embora o da China esteja crescendo, então cada vez que você espera uma hora ele fica um pouquinho maior, tá certo? Mas tá lá, a China ainda não chegou em 2%, nós estamos em 1,7%. Então, como percentual do esforço nacional, não é uma coisa... Quer dizer, o meu ponto nessa figura aqui é trazer a ideia de que o esforço que se faz em pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo não é daquele tipo que você possa falar, pô, mas é tão pouco que não dá para esperar nada disso. É um esforço relevante, e ele é relevante como é a Espanha do mesmo tamanho que São Paulo. Então, até em número de bilhões é parecido com o número da Espanha, tá certo? Então, era para a gente esperar impactos similares. Se eu for escolher países para comparar, a Espanha é um interessante, porque está mais ou menos no mesmo tamanho de esforço, então seria legal comparar como é que sai o resultado, tá certo, disso. Tem outros que têm um gasto enorme, Coreia, Japão, Suécia, tá certo? Os Estados Unidos mesmo. Aí tem, quer dizer, não é uma coisa trivial você fazer a conclusão, porque a Coreia gasta mais, a gente tem que gastar mais também. É mais complicado do que essa história. Porque, por exemplo, uma das razões para gastar em pesquisa e desenvolvimento é você conseguir aumentar a produtividade da economia, fazer o país, a região se tornar mais competitiva. A Coreia do Sul está aumentando o gasto em pesquisa nos últimos 10 anos, até chegar, já está passando de 4%, mas a produtividade da economia deles está flat, não está subindo. Então, é uma situação lá onde, aparentemente, eles têm que aumentar o gasto em pesquisa para ficar no mesmo lugar de produtividade que estão, não é para crescer, porque eles já resolveram as coisas outras que afetam a produtividade, o negócio de educar todas as crianças, todo mundo saber fazer conta, saber ler a instrução do trabalho que tem que fazer, etc. Depois que você faz tudo isso, aí você vai lutar para gastar em pesquisa e desenvolvimento, mas vai chegar uma hora que você vai estar gastando 20% do gasto do país. Certo? Então, é uma coisa que não é assim, quer dizer, cada país é cada um, quer dizer, cada um tem os desafios que tem ali para aumentar a sua produtividade. Então, cada um pode inventar vários resultados. Eu não sei, não tem uma definição disso, mas eu pensaria assim, resultados, na maneira como eu tento pensar, para mim, um arranjo tridimensional de impacto da pesquisa na economia, impacto na sociedade e impacto nas ideias do mundo. Essas três coisas é o que você esperaria como razão para explicar ao contribuinte que você está gastando o dinheiro dele para financiar a pesquisa. E aí, impacto na economia se a economia fica mais competitiva, se você cria empresa que vai ter mais PIB no ano que vem, que vai gerar emprego. Impacto social é se o governo funciona melhor, se você entende melhor as coisas sobre a sociedade. Impacto nas ideias alguém no Brasil teve uma ideia que o resto do mundo olha e fala, essa ideia aí foi boa. Certo? Então, eu tento pensar desse jeito aí, mas não tem uma receita sobre como procurar isso. Pelo menos eu não conheço. A Universidade de Harvard tem um instituto que calcula o PIB de Harvard. Tem. Acho que não é um instituto. Tem uns lá que calculam. Tem umas universidades que fazem isso. A FAPESP tem alguma iniciativa nesse sentido? Não. Saber qual que é o PIB da FAPESP? Não, é muito difícil de fazer isso. Quer dizer,
Da FAPESP, ainda por cima, quer dizer, faria mais sentido você calcular o PIB de uma universidade, porque eu vou falar um pouco sobre isso, não é calcular o PIB, mas é ver quanto é que tem de impacto na economia. Tem maneiras de, assim, meio impressionistas, você vê uns pedaços do problema. Então, tem uns jeitos de fazer. Por exemplo, o jeito que o MIT gosta de fazer é fazer a conta das empresas que foram criadas pelos alunos educados no MIT. Quanto PIB elas têm nos Estados Unidos. Então, isso aí dá para fazer. Tá? Aí já é mais realizável. Mas não é por causa da pesquisa do MIT. Eles fazem uma passagem aí que é assim, porque tem pesquisa aqui, nossos alunos são bem educados. Quem vai fazer o resultado são os alunos, não é a pesquisa. Tá? Bom, então isso é para mostrar para vocês em que paisagem que nós estamos. E só para entrar num pequeno detalhe aqui, sobre a história do gasto dos estados, esse gráfico aí, que o Ministério da Ciência levanta anualmente, mostra o gasto em pesquisa feito em São Paulo, com dinheiro de São Paulo, desculpe, o gasto em pesquisa feito com dinheiro do imposto estadual, então não é dinheiro que trouxe de Brasília, é o quanto do imposto do Estado o Estado usou para apoiar a atividade de pesquisa. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e todos os outros estados do Brasil. Tá? Então, esse gráfico aí, ele mostra para nós uma mega diferença aí também. Além daquela diferença que eu mostrei sobre o negócio das empresas gastarem mais em São Paulo, aí vocês estão vendo que o gasto em São Paulo deu em 2013 8 bilhões. Tá? Para vocês terem uma ideia de onde vem esses 8 bilhões, é assim. Da FAPESP vieram 800 milhões em 2013, 10% disso. Os outros 90% é o salário dos professores da USP, da Unicamp, da Unesp, do Instituto Agronômico, do Instituto de Botânica, do Instituto Florestal, do IPT, etc. Ou, pelo menos no caso das universidades, a parte do salário que você pode atribuir à atividade de pesquisa. Nas universidades, o que entra na conta aí é mais ou menos 30% do salário. Porque supõe-se que 2/3 do tempo o professor está fazendo outras coisas que não são pesquisa. Tá? Então, você vê, São Paulo gastou 8, o Rio de Janeiro gastou 800 milhões. Então, a diferença do gasto em pesquisa de São Paulo para o gasto de pesquisa no Rio de Janeiro é por um fator 10. Com Paraná e com Minas Gerais é um fator 25 vezes a mais. Aí, vale a pena pensar no seguinte, o PIB de São Paulo não é 10 vezes maior que o PIB do Rio de Janeiro. O PIB per capita é mais ou menos igual. Certo? O PIB de São Paulo talvez seja 3 vezes maior que o do Rio de Janeiro. Certo? Como é que São Paulo consegue gastar 3 vezes mais quando você corrigir pelo PIB? Certo? Porque tem alguma prioridade dada aqui em São Paulo sobre apoiar a atividade de pesquisa e atividade de desenvolvimento e pós-graduação e universidades, etc. E Minas Gerais, 25 vezes mais, o PIB de Minas Gerais não é 25 vezes menor que o de São Paulo. Deve ser 4, 5 vezes menor. Certo? Então tem um outro fator aí também de uns 5 ou 4 em cima disso, que é a diferença de prioridade feita pelo governo estadual, historicamente aqui em São Paulo, porque não é esse governo anterior aqui em São Paulo, sempre foi desse jeito, tá certo? Que faz essa diferença. Então aí tem essa outra coisa para ter em mente, que aparece bem nesse gráfico que o Ministério acabou de publicar agora, que é lá, ó, cada barra está mostrando quantos % da receita total do Estado, o Estado aplica em pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê lá, São Paulo aplica quase 4%, Paraná, 2%, Santa Catarina, 2%, o Rio de Janeiro, 1,5%. E aí vai. Quer dizer, então, do dinheiro todo que o Estado ganha, quantos % ele aplica para atividade de pesquisa? Então, essa é outra coisa também que vale a pena ter em mente. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados, tá certo? Como você perguntou ali, que indicador que tem de resultado. Então, sei lá, um indicador de resultado que tem, o mais preguiçoso de todos é ligar o computador e ver lá o Web of Science e ver quantos artigos publicou. Todo mundo faz isso, tá certo?
Então, esse gráfico aí mostra que aqui em São Paulo publica-se mais artigos do que em qualquer outro país da América Latina, exceto no Brasil, certo? A quantidade de artigos de São Paulo é mais ou menos, no último ano foi 45% do total do Brasil. Já teve ano que foi 55%, já teve ano antes que foi 40%. Mas o ano passado deu 45%. Então, tem uma quantidade razoável de trabalhos científicos feitos. Esses trabalhos científicos aparecem, alguns deles, em coisas relevantes. Isso aí são capas de boas revistas científicas que destacaram coisas financiadas pela FAPESP. Tá? Então, tem uma coleção aí. Isso aí serve para ver que tem coisas em muitas áreas. Tem mudança climática, tem proteômica, tem biologia molecular, tem materiais, tem nanotecnologia, meteorologia, tem muitas coisas. Biodiversidade, etc. Então, esse é um dos resultados que a gente pode olhar, tá certo? Quantos trabalhos fez e se alguém liga para eles no mundo. Tem maneira melhor de ver se alguém liga para esses trabalhos. A gente pode medir, por exemplo, quantas vezes eles foram citados na literatura. Se alguém usou aquele trabalho. Eu vou chegar nisso daqui a um minuto. O outro jeito de fazer, de olhar resultado, é esse jeito aqui que a Unicamp faz bem. Você perguntou ali, falou Harvard, eles fazem não sei o quê. A Unicamp faz o acompanhamento das empresas que foram criadas por alunos da Unicamp. Então, eles têm um cadastro lá. Eles fazem uma reunião todo ano com todos eles que querem ir na reunião e tal. É uma reunião legal, porque você vai lá e vê, o cara te conta como é que ele fez a empresa, onde é que começou, tá bom. Então, você vê, essas empresas aqui, que nasceram, foram criadas por gente da Unicamp, na maioria estudantes, em pouca fração professor, em menor fração ainda funcionário. Elas sustentaram 22 mil empregos no ano passado e faturaram 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é 50% a mais que o orçamento da Unicamp de um ano. Então, não é uma conta muito ruim, tá certo? E esse número de empresas que eles mapeiam vai crescendo. Esse gráfico aqui está mostrando por ano de criação, quantas foram criadas em cada ano. Tá? Então, esse tipo de coisa é um tipo de medida que eu não consigo entender por que a Universidade de São Paulo não faz. Porque se a Universidade de São Paulo fizesse... São tantas que não dá para contar. Então, o argumento deve ser esse aí. É tanto que não dá para contar, então nós não vamos mostrar isso ao contribuinte, ele que entenda, tá certo? O que nós fazemos aqui, porque nós somos bons demais. É isso, tá certo? Porque a única universidade no Brasil que faz isso é a Unicamp. O ITA não faz. Se eu fosse do ITA, eu queria... Quer dizer, eu estudei no ITA, mas se eu fosse de liderança lá, eu ia fazer, porque no meio ia ter um logotipão da Embraer, tá certo? Não interessa o que tem em volta mais. Então, é a coisa mais fácil do mundo, tá certo? Então, mas não. Então, a gente fica nessa luta para defender com o contribuinte, com os deputados, com os representantes do contribuinte. Por que tem que gastar em pesquisa? E eles não sabem porque as universidades têm resultado e não querem contar os resultados. Não querem ter um pouco de trabalho para juntar o resultado e contar como é que ele é. O que eu falei para vocês de 3 impactos, olha aí, a maneira como eu tento organizar o pensamento nisso aí é pensar no impacto social, no impacto econômico e no impacto intelectual. Quer dizer, da pesquisa a gente gostaria de esperar pelo menos alguma dessas 3 coisas. Lá na FAPESP, quando a gente analisa, a gente quer ter impacto intelectual e, se puder ter uma das outras 2, é bom ter, se for cabível, tá certo? No projeto de filosofia, nós não vamos pedir impacto econômico, tá certo? Mas num projeto de engenharia, às vezes, você quer pedir que tenha impacto econômico, que tenha impacto social, no meio ambiente, etc. Mas é um jeito de pensar nestes impactos. E aí tem muitas coisas que... Muitos projetos, eu não vou entrar nos detalhes aqui, da astronomia, dos aviões, da energia, parará, porque eu queria chegar nisso aqui, que é a história do impacto científico, da história das citações. É um degrau acima daquele, alguns degraus acima daquele meu gráfico lá das capas, tá certo? Que é assim, a gente fala, a produção científica no Brasil cresceu. Tá certo? Tá bom, está crescendo, todo mundo vê, né?
FAPESP, a CAPES, o CNPq, mostra esse gráfico aí de aumento da produção científica. Mas tem um outro gráfico que não é muito legal, que é esse de baixo, que está mostrando qual é o impacto médio da ciência feita no Brasil, a ciência feita em cada ano, dos artigos publicados em cada ano, em termos de citações na literatura mundial. E aí o jeito de fazer é assim, você conta, vê os artigos publicados com o autor no Brasil, conta todas as citações que ele teve. E aí vê todos os artigos do mundo e conta quantas citações eles tiveram. E aí divide um pelo outro, você vê se você está acima da média do mundo ou abaixo da média do mundo. Então, se tiver na média do mundo, é 1. Estaria aqui. Mas vocês vão ver que a curva do Brasil nunca passou de 1, desde 1980. Quer dizer, o tempo inteiro está abaixo da média mundial. Os artigos feitos aqui no Brasil são menos citados do que a média do mundo. Então, pode ser uma constante universal. Aparentemente, tá certo? Porque fica ali, tá certo? Tem um fenômeno aqui que dá para ver, que é aqui, ó. Essa queda que tem aqui, nesse trecho, é a queda que aconteceu quando o Web of Science resolveu incluir as revistas brasileiras no cadastro deles. Porque daí o que aconteceu? Aumentou bastante o denominador em número de artigos e aumentou quase nada o numerador, que é o número de citações, porque quase ninguém lê. Tá certo? Então, ainda nos puxou mais para baixo. Então, isso aí é uma coisa chata, tá certo? Para o sistema brasileiro. E o análogo disso no mundo empresarial é o que está nessa tabela aqui, a última coluna, que está mostrando, essa tabela saiu na revista da FAPESP no ano passado. Está mostrando para vários países, cada linha é um país. E a última coluna está mostrando quantas patentes o país, as empresas, não as universidades, certo? Quantas patentes as empresas do país obtiveram, dividido para cada 10 mil pesquisadores que trabalham nas empresas. Quer dizer, você paga salário de 10 mil pesquisadores todo mês, quantas patentes você obtém no fim do ano? E aí, no Japão, você obtém 900 patentes por 10 mil pesquisadores. Na Alemanha, 646. Na Itália, 530. Não, Coreia do Sul, 530. Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo, olha lá. No Brasil, 29. Quer dizer, você põe 10 mil pessoas ganhando salário de pesquisador na empresa e eles só conseguem ter 29 ideias que preste para virar uma patente no fim do ano. Então, é ineficiente, tá certo? É o análogo do baixo impacto da ciência. Quer dizer, nós temos problema nos dois lados. Tem problema no lado empresarial e tem problema no lado acadêmico. Tá? Voltando para o lado acadêmico, aqui, ó, esse gráfico confuso, eu vou tentar explicar ele para vocês. Ele está mostrando 2, 4, 6, 8, 10 países. Tá certo? E está mostrando de 1980 até 2015. Tá certo? Até 2015. E o eixo vertical mostra o impacto em relação à média mundial. Então, se você pegar aqui esses dois, que são Estados Unidos e Reino Unido, eles já estavam mais que 20% acima da média do mundo em 1980. E aí eles vêm e continuam ali 20% acima da média. Tá? Depois, tem 2 países que saíram aqui dessa vala comum, da mesa das crianças aqui, tá certo? E aí, esse verde e o azul, que são a Itália e a Espanha. E subiram e foram lá sentar na mesa dos adultos da ciência mundial. Certo? E depois tem uma coleção de países aqui embaixo, que são China, São Paulo, países ou regiões, São Paulo, Brasil, Argentina, Coreia do Sul e México, que estão aqui embaixo e continuaram mais ou menos aqui embaixo. Certo? Não conseguiram muito progresso na sua quantidade de citações, ou seja, que a ciência onde eles participam não tem tanto impacto no mundo, quer dizer, é pouco citada, é menos citada do que a média do mundo. Então, isso aí é uma coisa chata, tá certo? Porque, como eu falei para vocês, como é que os espanhóis conseguem gastar o mesmo número de bilhões em pesquisa que nós e eles estão lá em cima e nós estamos aqui embaixo?
comparando a Espanha com São Paulo. Quer dizer, alguma coisa não estamos fazendo certo. Tá certo? Uma das coisas que nós não estamos fazendo muito certo é o negócio da interação, da colaboração internacional, porque é fácil de medir que, se você pegar vários anos aqui, ó, você vai vendo que quanto mais você tiver colaboração internacional, tiver coautoria, mais você consegue ter impacto dos artigos científicos. Isso aí não significa que os artigos ficaram melhores. Significa que eles são mais citados. Mas todo mundo na literatura mundial supõe que eles ficaram melhores. Mas, tecnicamente, não significa, tá certo? Mas é uma coisa que faz aumentar. E a quantidade de colaborações que tem aqui em São Paulo, eu estou pulando umas coisas aqui para conseguir chegar ali. Olha lá, que tem em São Paulo é a linha vermelha, tá certo? O percentual de artigos com colaboração internacional passou por um pico aqui em 94, depois caiu, a gente foi se isolando, 0 minutos. Se isolando do mundo, até que em 2008 começou a subir de novo. Tá certo? Então, quantos por cento deveria ser isso, eu não sei dizer para vocês quanto é. Eu mais ou menos tenho o sentimento que tem dois números que não são bons. 0%, porque se você tiver 0% de colaboração internacional, significa que ninguém quer fazer nada com você. Tá certo? E 100%, porque 100% significa que você não sabe fazer nada sozinho. Então precisa estar em algum lugar do meio disso. Os países europeus estão, em geral, em 60%. Então, sei lá, um número perto de 40, 50 seria mais saudável do que os 25 onde a gente teve. Agora nós estamos a caminho de chegar em 40, o que talvez tenha nos ajudado a melhorar um pouco. Aqui tem um ano a mais do que tinha antes. Olha lá, ó. Nesse gráfico aqui, se a gente for otimista, mas essas coisas que não deve fazer, né? Quando você vê um dado que só tem um ponto assim, você fala, agora vai. Certo? Porque, em geral, ou quebra o equipamento, ou alguém tropeça no fio, não sei o quê. Mas aqui, ó, a linha vermelha é a de São Paulo. Ela ficou, em 2016, ficou diferente das outras ali. Tá certo? Eu não sei se vai continuar ficando diferente no futuro, mas um pouco do esforço é nessa direção. O que a gente sabe é que a linha de São Paulo, a partir desse período aqui, 2008, ela se descolou da linha do Brasil e da América Latina. Aqui é mais ou menos robusto o descolamento, tá certo? Então, pode ser que se a gente continuar martelando as coisas, talvez chegue ali. Bom, como nós já passamos do tempo aqui, eu termino mostrando só esse slide aí para dizer para vocês. Tem um assunto sobre aumentar o dispêndio em pesquisa no setor empresarial. Mas aqui em São Paulo é mais importante, na minha opinião, aumentar a qualidade do dispêndio. Quer dizer, gastar em pesquisa que ajude a empresa a ser mais competitiva no mundo. E não botar os engenheiros ali da empresa automobilística a calcular o carro que vem da Coreia para ver como é que faz para subir a suspensão sem mudar nenhum outro parafuso no carro, porque as valetas em São Paulo são maiores que na Coreia. Tá certo? Porque isso também é pesquisa e desenvolvimento, é adaptação, como você perguntou para mim antes. Tá certo? Então, essa história de a pesquisa na empresa ter ambição e ousadia internacional, eu acho que precisava ter mais. E eu acho até que precisava, se o governo vai ter política para estimular, para facilitar que a empresa faça pesquisa, devia pedir esse tipo de pesquisa aí em troca. E não qualquer coisa. Porque qualquer coisa eles já fazem. Tá certo? Além disso, tem o desafio de aumentar o impacto científico da pesquisa que faz no Brasil, da pesquisa acadêmica, que tem a ver com o assunto de a gente buscar mais olhar a qualidade da pesquisa e ter menos ênfase na coisa de contar quantos artigos, contar quantas teses, fazer aquelas contas de qualis A, qualis B, qualis C, tá certo? E que requer algumas coisas, tipo proteger o tempo do pesquisador contra coisa de fora da pesquisa. Está ficando insuportável isso aqui em São Paulo. Quer dizer, o fato de que tem dinheiro para financiar a pesquisa, mas as universidades não ajudam o pesquisador a gerir aquele dinheiro, a fazer aquilo acontecer. Então, a gente vê claramente como é que perde
a qualidade, perde competitividade, porque o pesquisador está gastando tempo com coisas que não era para ele gastar, era para outra pessoa gastar. Não é que não era para ter aquela coisa, porque prestar contas, fazer as coisas que precisa para o projeto acontecer, alguém tem que fazer, alguém em Stanford faz. Mas não são seus colegas professores de Stanford que fazem. Tem uma salinha lá que chama Grants Management Office. Ali eles sabem o horror da prestação de contas, do relatório, não sei o quê. Mas o pesquisador não fica se perdendo com isso. Então, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Perguntas? Laerte aqui levantou. Laerte, peraí. Eu imagino que o impacto das diferentes áreas não seja a mesma. Quais são as áreas em São Paulo que têm maior impacto internacional e o que se pode aprender com elas? Porque é por um acaso, ou tem alguma lição? Aí. Não é. Eu acho que não é por acaso, Laerte. Quer dizer, nos nossos estudos ali sobre o impacto classificado por áreas, a gente vê que as áreas de pesquisa que têm mais footprint, mais presença internacional, têm mais impacto. Então, sei lá, física é uma das que tem mais, certo? Astronomia também tem bastante. Engenharia tem pouco, biologia tem pouco. E quando a gente compara isso com o percentual de artigos com coautoria internacional, casa mais ou menos com o argumento. Então, esse é um dos pontos. Mas eu acho que isso é uma coisa que afeta diferentes áreas. Mas, mesmo assim, eu insisto que, olhando lá da FAPESP, a nossa impressão é que os pesquisadores estão gastando tempo demais para poder usar o dinheiro que ganham. E estão gastando tempo demais, que não é tempo de pesquisa, de ciência. Tá certo? E isso aí acaba afundando o navio. O Daminelli tinha uma pergunta. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a questão do isolamento geográfico. Quer dizer, um paper ele vai ter citação não só porque ele está lá numa revista e porque ele é bom, mas depende dos press releases, depende do quanto ele foi exposto em congressos. Então, o fato de que a gente está longe dos outros países, porque na Europa todo mundo vai em congresso, o internacional na Europa é quase o interestadual no Brasil. Verdade. E a falta de participação em congressos, quer dizer, internacionais, faz com que a exposição desses papers brasileiros são muito menores. O que você acha disso? Eu acho que está certo. Nós temos uma dificuldade aqui, tem duas dificuldades grandes, mas de natureza praticamente insuperável, que são geografia e idioma. Tá certo? Nós temos que achar um jeito de conviver com essas dificuldades e que elas nos afetem menos, porque também os espanhóis não falam inglês, tá certo? Mas eles conseguem, só que a geografia não atrapalha eles tanto quanto nos atrapalha. Mas é isso, tem essa dificuldade. O Laerte perguntou das áreas, esse gráfico aqui mostra o impacto relativo por áreas para os artigos de 2014. Então, você vê ali, tem física, que estava 40% acima da média do mundo, depois tem ciência da computação, que não chegou na média mundial, imunologia, farmacologia, até a última lá é biologia molecular e genética. Acho que deve estar dentro da física, vendo essa classificação do... bom, tem ciência espacial aqui, mas acho que a astronomia não vai estar em ciência espacial, deve estar junto com a física. Isso é a classificação do Web of Science, lá tem 22 áreas que eles têm. Eu acho que a astronomia está aqui. É impressionante que aquele gráfico que você mostrou, que a FAPESP gasta 10 vezes mais do que o segundo estado que mais gasta, que é o Rio de Janeiro. Não é a FAPESP, o estado de Estado de São Paulo, tá. Ah. Mas então tem uma fração fixa do ICMS que é convertida em verba para a FAPESP, certo?
Para a FAPESP e para as universidades. E para as universidades, tá? E isso remete a uma decisão política tomada em um certo momento. Você poderia falar do contexto e o que levou a essa decisão política importantíssima, né? Bom, no caso da FAPESP, o contexto foi 1947. Foi o fim da Segunda Guerra e o reconhecimento em muitos lugares do mundo que ciência era um instrumento do poder, por causa da bomba atômica, do radar, não sei o quê. Então, em 47, alguns professores da USP e pesquisadores do IPT levaram para a Assembleia Constituinte em São Paulo a ideia de que São Paulo devia ter uma agência para financiar a pesquisa. E eles até diziam lá que nem os Estados Unidos estão fazendo, que eles estão discutindo fazer uma National Science Foundation. Tinha lá no documento deles está o estatuto da NSF junto, tá certo? No apêndice. E aí a Assembleia fez e pôs lá no artigo da Constituição dizendo que teria 0,5% da receita tributária para apoio à pesquisa científica. Aí demorou 15 anos para o governo de São Paulo criar a fundação, que foi criada em 62, no dia 23 de maio, uma data importante para os paulistas, quando começaram a guerra contra o Brasil. Que não acabou bem, mas mesmo assim é comemorada. Então, em 62, aconteceu, você perguntou do contexto, eu estou contando isso para falar do contexto. Então, tinha um contexto que era a guerra. Em 62, tinha um assunto sobre desenvolvimento no Brasil. E aqui em São Paulo tinha, e tinha o governador Carvalho Pinto. E o governador Carvalho Pinto resolveu que ia fazer a FAPESP em 60, fez a lei em 61, inaugurou em 62 e, veja só, no dia que ele inaugurou a FAPESP, 23 de maio, está lá no 3º ou 4º parágrafo do discurso dele, ele falou o seguinte, além de ciência, pesquisa ser importante para São Paulo, eu queria dizer para vocês o seguinte, essa fundação tinha que ter sido criada em 1947 e demorou 15 anos para fazer as providências para criar. Então, hoje, aqui no primeiro dia, eu vou dar para vocês os 15 anos de orçamento que vocês tinham que ter recebido. Em vez de chegar lá e falar, a situação está difícil, a inflação, não sei o quê, tá certo? Ele falou, 15 anos. Na verdade, ele acabou não dando 15, mas ele deu uns 8 anos de orçamento. E aí ele falou uma outra coisa que nos dias atuais é totalmente clarividente, tá certo? Ele falou, porque a história é o seguinte, vocês têm um percentual da receita tributária. Vai ter ano que a receita tributária vai ser boa, vai ter ano que a receita tributária vai ser ruim. Então, vocês não gastem esse dinheiro no primeiro ano. Vocês guardem esse dinheiro, porque ele vai servir para vocês estabilizarem a despesa e a receita da fundação em ano ruim e ano bom. E isso aí foi o que a FAPESP fez. Guardou o dinheiro lá num fundo patrimonial que frequentemente governos posteriores não entendem. Que aí chegam para nós e falam, mas como pode ter 1 bilhão guardado no banco? Que absurdo, por que não gasta tudo, não sei o quê? Mas graças ao fato de não ter gasto, foi que a FAPESP está conseguindo sustentar 2015, 2016, 2017, com uma receita tributária que só desce e com pouco corte no financiamento da pesquisa. Então, o assunto da FAPESP foi desse jeito. As universidades, a vinculação veio em outra época, foi em 89, foi numa outra... não foi na Constituição, é um decreto do governador. Acho que uma última pergunta, dada adiantada a hora, a gente... Deixa eu fazer um comentário baseado numa percepção que eu tenho dessa questão dessa inserção internacional, que é a seguinte. Vou pegar o exemplo das geociências, particularmente da ciência da atmosfera. Quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de artigos que são submetidos na área de ciências atmosféricas nessas grandes revistas internacionais, e você olha aqueles que foram rejeitados, em geral, o argumento é este é um assunto muito regional. Tá? E isso é uma grande quantidade. Eu já tive, inclusive, já me passou pela mão situações desse tipo. Aí eu olho, na nossa perspectiva, aqui no IAG, das ciências atmosféricas,
nós passamos a ter uma inserção internacional muito maior a partir do momento em que nós tivemos fôlego para entrar nesses grandes programas internacionais. Por exemplo, o LBA foi um marco. Quando eu olho para os nossos colegas em outras universidades, muitos deles não chegaram nesse ponto. Ou seja, eles estão naquele regime que nós estávamos lá há algumas décadas, em que a gente não tinha condições de competir internacionalmente nas publicações. Sim. Acho que isso é válido também em algumas áreas. Meus colegas, por exemplo, lá em Piracicaba, também frequentemente apontam essa questão. Como é que você vê esse argumento? Eu vejo... Eu acho que precisa olhar ele com um pouco de cuidado, porque eu acho que o argumento tem pontos válidos, mas ele não pode virar uma desculpa. Tá certo? Então é por isso que eu estou tentando ser cuidadoso aqui, porque, tá bom, às vezes tem esse argumento que o tópico aí é muito regional, mas, ao mesmo tempo, um dos desafios do bom cientista é pegar um assunto regional, onde ele aprende uma coisa regional, e fazer uma conclusão ou uma análise que seja de interesse para o mundo inteiro. Tem casos clássicos na literatura. O cara, sei lá, a mulher foi lá e estudou as cidades do meio oeste americano e fez o livro que virou o livro sobre cidades no mundo. Tá certo? Então, precisa querer também, quer dizer, não é só... Eu estou reconhecendo que pode haver esse tipo de dificuldade, mas eu estou adicionando que é preciso que o pesquisador queira sair do regionalismo. Não é sair, é levar o regionalismo para ajudar a aprender coisas mais universais. Então, precisa ter essa vontade de fazer isso. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que tem é que a história de colaborar em pesquisa, que eu falei rápido aqui, porque o tempo estava vencendo, mas eu precisava detalhar um pouco, porque não é a coisa assim de ter um coautor internacional só para ter, certo? É participar de verdade da concepção, da redação, da luta pela aprovação e depois de fazer o projeto acontecer. Quer dizer, não é um negócio do pesquisador aqui entrar num projeto que o americano tem pronto. Certo? Então, é um outro grau de colaboração que a gente, na FAPESP, está almejando que a comunidade de pesquisa aqui tenha, que é um grau onde justamente, quer dizer, tá bom, é regional, é a Amazônia, mas está cheio de inglês querendo aprender coisas sobre a Amazônia. Então, vamos fazer o projeto junto com eles, não vamos dar para eles fazerem o projeto e só pôr o nosso nome aqui. Ou, para ir para outra área, tira o sangue das pessoas, põe num vidrinho e manda para o sujeito de Harvard fazer a ciência interessante, que também acontece muito, tá certo? Não, a gente tem a amostra aqui, então nós precisamos trazer o cara aqui para fazer junto com a gente, para a gente ir aprendendo como é que sobe na cadeia alimentar disso, para chegar ao ponto de liderar o projeto em algum ponto. Por isso é que a FAPESP tem oferecido tantas oportunidades, que é um negócio até meio confuso, de colaboração internacional, com agência do mundo inteiro, tá certo? Toda semana tem um troço novo lá. É ambiente, é biodiversidade, é não sei o quê, instrumentação, mas essa é a nossa ideia com isso, quer dizer, é que a gente quer que virar essa equação da colaboração internacional em pesquisa, que lá em Brasília, em geral, colaboração internacional em pesquisa significa exportar um monte de brasileiro, tá certo? Aqui, para nós, colaboração internacional em pesquisa significa sentar junto para escrever o projeto desde a primeira página. E montar aquela coisa e depois ver como é que ele vai ser aprovado e não sei o quê. E aí fazer o projeto junto. Nós temos já uma quantidade legal de projetos de pesquisa. Quer ver? Eu vou mostrar para você uma figura que é boa. Que são os projetos de pesquisa de... Aqui, ó. Essa figura aqui está mostrando a cada ano quantos projetos temáticos e projeto de jovem pesquisador, que são os projetos de longo termo da FAPESP, que tem ciência mais ousada, quantos dos contratados no ano foram montados em colaboração internacional. Olha que legal como é que sobe assim. Tá certo? Quer dizer, nós estamos já falando de 20 por ano, quer dizer, a gente contrata por ano 70 temáticos. Então, 20 é um número bom, é uma fração boa disso aí.
Então, por isso que a gente fica empurrando essas oportunidades, tá certo? Para ter uma colaboração que seja orgânica, que seja que nem quando o espanhol faz com o alemão, tá certo? Que não é só exportar espanhol para a Alemanha. É trabalhar junto com o alemão para fazer a pesquisa, para analisar, para escrever o paper, para não sei o quê. Às vezes eu ainda fico meio chateado aqui, porque tem caso que as pessoas mandam para mim um paper bonito lá na Science, ou na Nature, nessas Nature, não sei o quê, aqueles filhotinhos da Nature e tal, e manda, saiu o artigo nosso. Aí eu vou procurar lá nos acknowledgements e não tem a FAPESP. Aí eu escrevo para o pesquisador e ele me fala, não, mas é que quando me mandaram o paper, já não dava mais. Aí o que eu leio eu nem participei de escrever esse troço, tá certo? Algum americano escreveu e mandou e eu fiquei sabendo quando saiu na revista. Então eu já ponho na minha lista de colaboração que eu não quero. Tá certo? Porque, pô, se os americanos podem pôr Grant, NASA, número tal, não sei o quê, por que os daqui não podem pôr FAPESP, número, não sei qual? Bom, vamos agradecer ao professor Brito, então. Muito obrigado.